partida inicial era o Maio de 68. Nós tínhamos, ao longo do nosso percurso, podemos dizer que o Maio de 68 estava na nossa wishlist, digamos assim, e sempre tivemos um fascínio por este movimento, e achamos que em 2018, o movimento faz 50 anos, achamos que era um bom momento para usarmos isso como pretexto para podermos fazer um espetáculo que tivesse esse ponto de partida ao Maio de 68, não apenas o Maio de 68, mas sim pensar o conceito de revolução hoje, que era o que nos interessava mais, a partir do Maio de 68, para podermos desenvolver esse conceito. E não é propriamente um espetáculo sobre o Maio de 68, não. A ideia não era essa. Não queremos fazer um espetáculo histórico, mas sim partir desse conceito para explorarmos o conceito, e mais do que propriamente falar sobre Maio de 68, era compreender a sua herança e explorar a sua herança na contemporaneidade. Isso interessa-nos mais do que propriamente a própria história e o movimento, que obviamente tivemos de fazer um trabalho exaustivo de pesquisa e de conhecimento que já conhecíamos, mas desenvolvê-lo ainda um bocadinho mais, para podermos, de facto, nos sentirmos confortáveis com esse conhecimento, para a partir daí podermos desenvolver algo que está mais próximo do presente do que há 50 anos atrás, porque obviamente já passaram 50 anos, foi um movimento muito importante, que teve efeitos naquele momento, que teve ao longo de vários anos efeitos, ainda hoje há uma herança importante, que muitas vezes nem propriamente não é assim, se calhar tão visível, mas que vem de Maio de 68, e isso é importante precisamente para a gente poder explorar a partir desse conceito, mas podermos extravasar, quer artisticamente, quer conceptualmente, esse conceito para muitas outras portas que são precisamente abertas por esse movimento. É um bocadinho essa a ideia. Para ser mais direta, nós, na verdade, ao longo do tempo, fomos sempre tropeçando em pensadores que surgiram ou que fervesceram no Maio de 68, e partimos muitas vezes deles para criar, para fazer criações e muitas leituras, e estávamos sempre a dizer, um dia temos que mesmo que trabalhar sobre isto, fazer uma coisa a sério, fugindo sempre a 7 pés, porque isto é um fosso, é um lugar sem fim, como eu digo, é um ano que nunca terminou mesmo. E também nos interessa precisamente o facto do Maio de 68 ser um acontecimento que não é fácil de descrever, que teve várias amplitudes, e mesmo na ocasião foi muito difícil para também muita gente compreender, porque havia imensos movimentos dentro deste movimento, desde estudantes aos operários até aos intelectuais, e depois toda a sociedade francesa que se juntou, que simpatizou de algum modo com o movimento, e muitas vezes o movimento é capturado por essas fações, como se fosse um movimento específico dessa fação. E por isso é que é este fosso que a Cátia dizia, e que se torna um acontecimento que é complexo de analisar e que é também complexo de trabalhar enquanto objeto artístico. E precisamente porque não queremos cair nessa ideia de captura, interessa-nos precisamente toda essa confusão que o Maio de 68 espoleta, porque isso é muito mais interessante em termos artísticos, trabalhar essa confusão, trabalhar as consequências de Maio de 68, pós-Maio de 68 e até aos dias de hoje, e não apenas Maio de 68, aquilo que denominamos os protestos de 68, que foi uma crise geracional generalizada por todo o mundo, nos Estados Unidos, na República Checa, também no Bloco de Leste, na Alemanha. E numa altura em que o mundo era bipolarizado, não é? Hoje em dia o mundo já não está, já é uma coisa um bocado mais indefinida do que naquela altura. E que era bipolarizado politicamente e era também bipolarizado geracionalmente. E isso, de facto, todo esse contexto, hoje em dia nós já não o temos, e também não nos interessava propriamente fazer uma espécie de analogia entre esse tempo e o tempo de agora. Interessa-nos no tempo de agora como é que nós nos relacionamos com essa herança de 68, como é que nós podemos usar essa confusão que foi 68 e que não é assim tão fácil de circunscrever numa ideia, como é que nós usamos essa confusão precisamente para trabalhar conceptualmente num espetáculo e propor uma reflexão em torno do hoje, mas com várias ligações, acho eu, a 68. E que nos saia do corpo, desculpa. Sim, sai. Dando o corpo ao manifesto, literalmente. Eu sei que isto foi um ensaio por imprensa e não vimos tudo, mas fiquei literalmente com a ideia, vocês deixam a porta aberta para regressar a isto, ao tema. Sim. A ideia
Quando se faz um espetáculo que parte de uma ideia política, chamemos assim, é sempre complicado abordá-lo, correndo às vezes o risco de poder ter uma abordagem política ou panfletária que acaba por ser retórica, porque num espetáculo de teatro sim, é só um espetáculo. É só um espetáculo, não é uma manifestação, não é um movimento político, portanto nós gostamos sempre de deixar isso claro, de que o projeto é um objeto artístico e um espetáculo é tão político como os outros todos, porque se calhar mais político no sentido grego do termo, de reunir pessoas em torno de uma assembleia, de um evento em que forçamos essas pessoas a irem ali e a estarem presentes e ouvirem o que nós temos para dizer e relacionarem-se com isso, mais do que propriamente ter um caráter ideológico. E a ideia era que neste espetáculo houvesse de facto essa possibilidade de abertura de sentidos, também muitas vezes uma certa recusa, entre aspas, da palavra e do texto, e mesmo quando ele surge nós usamos dispositivos como os headphones, como o texto projetado. Sim, a uma dada altura discutíamos que eu não queria a palavra, não queria referir-se 68. Sim. E mesmo queria pôr sempre um pi por cima, como se fosse uma asneira. Uma palavra proibida. Sim, uma palavra feia. E mesmo a questão do texto, nós escrevemos, pode parecer que não, mas escrevemos imenso texto para este espetáculo. Tanto texto, tanto. Que foi todo, de facto, muito cortado, porque o texto, quando era dito, ganhava esse caráter meio ideológico, meio retórico, do qual nos interessava fugir, porque, basicamente, bloqueava sentidos. E a ideia era criar um espetáculo polissémico, ou hipolissémico, que nós fazemos com várias coisas a acontecer, que de algum modo fosse rico semioticamente para abrir essas possibilidades de interpretação, mais do que condicionar e fechar. E porque se for para falar sobre história, é mesmo história 10 nós 0, não é? Portanto, é mesmo, não adianta, estamos a fazer um espetáculo. Vocês sentiram que era a vossa praia, literalmente, fazer um trabalho sobre o maio de 68, sem desvendar o enigma ao espectador, porque nós já vimos parcialmente o vosso trabalho. Qual é o elan do convite que vocês podem dirigir para as pessoas virem ver o espetáculo? Acho que é virem pensar um bocadinho acerca desta praia global onde todos nós estamos a habitar e se calhar não querendo o espetáculo tomar posicionamento, acho que no diálogo com o espectador nós tentamos forçar que exista esse diálogo pensado, lançamos reptos, questões, se quiserem vir pensar connosco, são sempre bem-vindos. E sem ideias pré-concebidas sobre 68 e sobre o conceito de revolução, que acho que esse foi o nosso desafio também enquanto criadores, evitarmos ter essas ideias pré-concebidas, e a proposta que fazemos como espetáculo é precisamente essa, não ter esse condicionamento na abordagem ao espetáculo. Nem na cabeça nem no corpo. Sim.